Eu sabia. Não, 55 minutos que ele tem. 55 minutos que ele tem para falar. Quem vai falar? Quanto mais atrasar, 55 minutos. Quem? Gordinho? Bem, meus irmãos, boa tarde. Novamente, vamos terminar a nossa última fala. Eu prometo ser breve, né? Não, não com pouco, não. Ele está descendo? Da Portela, né? Agora eu entendi porque existem duas fantasias de romanos aqui atrás. O Anderson e o Luiz Antônio vão estilar, centuriões romanos. Agora que eu entendi tudo. De certa maneira, a fala do Luiz Antônio e do Anderson já me anteciparam muita coisa, né? Então, a gente não vai ter muito trabalho. E, na realidade, a minha tentativa agora, nesse momento final, é centrar numa figura específica do livro, que é a figura de Tassiano, e é por isso que eu coloquei como título da minha apresentação, Tassiano, a trajetória de um espírito atormentado rumo a Jesus. E a estratégia que eu vou bolar vai ser a seguinte: não é uma estratégia de simplesmente falar sobre a personagem Tassiano, mas é uma estratégia, e já é um convite para que vocês, a partir do momento em que a gente for apresentando alguns textos da vida de Tassiano, e a minha intenção é criar um retrato desse espírito, um retrato psicológico, um retrato emocional, um retrato espiritual dessa alma. E o meu convite vai ser para vocês que vocês possam refletir o que cada um de nós tem em comum com essa figura do livro que é Tassiano. Quando nós nos reunimos para dividir o livro, né, eu imediatamente me atraí pela figura de Tassiano. E depois eu explico por quê, tá bom? Então, fica já o convite para você já desde o início fazer as conexões da figura de Tassiano, da sua psicologia, da sua alma conosco. E a nossa tentativa é tentar criar esse retrato. Então, para que a gente possa fazer isso, nós pensamos algumas partes do livro, então, para a gente tentar construir esse retrato dessa alma. Então, no capítulo 1 do livro, existe um trecho que diz assim: é a figura em que Quinto Varro, desencarnado, pai de Tassiano, reconhece Tassiano, ainda também desencarnado, no ambiente espiritual. Olha como é que esse pai encontra esse filho. Relanceado o olhar pelas arquibancadas repletas, até que por fim se deteve com evidentes sinais de angústia em álacre conjunto de espíritos turbulentos, em arrojadas libações. Ansiosamente, Varro aderou-se de um jovem que desferia estrepitosas gargalhadas e, abraçando com extremada ternura, sussurrava: Tassiano, meu filho, Tassiano. Então, é a figura de um pai que encontra um filho atribulado. Nesse momento, Tassiano, junto com outros espíritos, estavam na cercania de um dos circos romanos, onde toda aquela barbárie que a gente conhece acontecia. Era um espírito extremamente necessitado, que continuava bebendo das sensações inferiores. O rapaz que se mergulhava na mais profunda corrente de sensações inferiores não viu o benfeitor que o conchegava de encontro ao peito, mas, tomado de repentina inquietação, silenciou de imediato, abandonando o recinto dominado por invencível amargura. O jovem não identificava a presença do venerável amigo ao seu lado. Contudo, abraçado por ele, experimentou imensa aversão pela odiosa solenidade. Vira-se Tassiano incompreensivelmente atraído para as bacanais da sociedade em decadência, sendo surpreendido depois do túmulo tão somente por si próprio com a sua velha sede de sensações
slide, uma das coisas que me chamou a atenção é uma das partes mais belas da doutrina espírita, que é a parte que está lá figurada no Livro dos Espíritos, da questão dos amigos espirituais. Lembram-se? Quando os Espíritos falam que cada um de nós é cercado por uma imensa gama de espíritos que nos querem bem, que velam por nós, desde espíritos familiares, espíritos conhecidos por nós na nossa passagem pela Terra, até o espírito de ordem mais superior a nós, que é o nosso anjo da guarda, o nosso anjo guardião. Somem-se a isso os nossos guias espirituais, protetores espirituais que nos ajudam nas tarefas espirituais, mediúnicas. Contudo, qual é a grande dificuldade de acesso desses espíritos a nós? Somos nós mesmos. Os nossos envolvimentos com as sensações mais inferiores criam como uma barreira, um muro vibratório que impede que esses amigos sussurrem nos nossos ouvidos o caminho mais acertado a seguir. E é interessante, a gente vai traçando um retrato de Tassiano e quem sabe vai fazendo um link para a nossa própria vida. Bem, vamos seguir. E eu lembrei-me da codificação kardeciana e me lembrei de Kardec falando sobre essa questão do envolvimento do espírito com as questões mais grosseiras. Eu lembrei do livro Céu e Inferno. Espero que vocês já tenham lido esse livro. Se não leram, leiam. Na parte segunda, no capítulo 4, existe um depoimento de um espírito chamado Georges que identifica bem Tassiano. Olha o que o espírito fala. O mau espírito, leia-se mal como o espírito inferior, né? No exercício de sua cólera, é quase feliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de atuar, ou nos casos em que o bem triunfa do mal. Passam, no entanto, os séculos e, de repente, o mau espírito, ou o espírito inferior, pressente que as trevas acabarão por envolvê-lo. O círculo de ação se lhe restringe e a consciência muda até então. Faz-se-lhe sentir os acerados espinhos do remorso. Eu fui lá no dicionário. Acerados é aquilo que fere agudamente. Chega um momento na vida de todo espírito necessitado, como nós, que a consciência clama por uma mudança. Sentimos como que uma agulhada ou uma espetada de um espinho que fere na nossa carne, porque as leis de Deus, segundo os Espíritos, estão escritas na consciência. E essa tomada de consciência, esse incômodo, nos propele mudança. Foi isso que aconteceu com Tassiano, com aquela visita amorosa do Pai, embora ele não a identificasse. Mas o amor é tão sublime que, ainda que não nos identifiquemos com ele, o amor nos guia os passos. Ainda que não decodifiquemos essa linguagem, o amor é capaz de nos influenciar, nos arrastar através da senda evolutiva. No capítulo 5, Reencontro, estamos continuando a construir os traços de Tassiano, vou pedir a ajuda de vocês. Nesse capítulo existe uma passagem para que vocês, daqui a pouco, vão me dizer que traços psicológicos teria Tassiano. Olha uma passagem onde o Anderson contou, onde Tassiano está na sua vivenda em Leão e recebe a visita de Corvino, suas crianças. Quando aquela criança, Silvano, faz a prece, invocando o nome de Jesus, percebam o status emocional psicológico de Tassiano. Abaixo dos nazarenos, maldito Corvino, que desgraça. Quem se atreveu a introduzir cristãos em minha casa, farei justiça, acabarei com esta praga. Piedade, reparem no velho refrão dos imundos galileus. Sim, sem dúvida. Tassiano conversando com outro romano. Observou o jovem satisfeito. Compete-nos recuperar o culto de pátria. Não compreendo em que se poderia repousar a grandeza de uma doutrina cujos
prosélitos cujos seguidores se mostram honrados com um cutelo com a lâmina no pescoço na cerviz. Estão percebendo quem era Tassiano? Diante disso, quem aqui me ajudaria a construir traços psicológicos e espirituais de Tassiano? Podem falar. Tassiano era vingativo. Tassiano era orgulhoso. Vaidoso. Nosso amigo Luiz. Orgulhoso. Tassiano era egoísta, agressivo. Tassiano era raivoso, encolerizado. Tassiano era egoísta. Era incapaz de se sensibilizar com a morte de uma criança de 11 anos devorada pelos dentes de um cão. Tassiano era preconceituoso. Bem diferente de nós. Será? Mas, como a doutrina espírita nos ensina que habitualmente temos dois caminhos para trilhar a evolução, um mais suave, mais sereno, mais tranquilo, recamado pelo piso do amor, mas muitas das vezes nessa estrada fazemos como um semeador inadvertido, vamos ao caminhar deixando espinhos no caminho, e como se a evolução nos obrigasse a retornar pelo mesmo caminho, pisando nos próprios espinhos, quando assim decidimos. E aí surge uma educadora, uma pedagoga de alta estirpe, que é a educadora que conduziu Tassiano em direção a Jesus, a dor. Percebam uma das frases que Cláudio disse ao pai, sensibilizado, quinto barro, acerca de Tassiano. Em nome dos nossos superiores, quinto barro, posso autorizar a execução dos teus propósitos. Entretanto, devo notificar-te que Tassiano perdeu as melhores oportunidades da juventude física. Jovens, presta atenção. Que bom. Falamos sobre isso no sábado aqui. Uma polêmica. Prestemos atenção nas oportunidades que a divindade nos oferece. Viu, jovem? Valiosos recursos lhe foram ofertados em vão para que se erguesse a glória do bem. Agora, não obstante amparado por teu carinho, será visitado pelo aguilhão da dor, a fim de que desperte renovado para as bênçãos divinas. E nesse rol dessa amiga dor, Tassiano enfrentou algumas facetas dessa amiga espiritual. Uma delas esteve aqui, está relatada no capítulo Provas e Lutas, no capítulo 1 da segunda parte. Vê se vocês se identificam com ela. Devotada esposa, que sempre lhe merecia o maior carinho, tentou concentrar nela todos os seus cabedais afetivos. Entretanto, Helena era demasiado frívola para ela compreender a dedicação. Tassiano, não obstante o vigor juvenil dos 34 anos, revelava-se profundamente modificado. Não era mais um moço de outro tempo, ensimesmara-se. Ensimesmar-se quer dizer entrar dentro de si. Uma relação afetiva desarmonizada, difícil, propiciou a Tassiano que ele olhasse para dentro de si. Tassiano então mergulhou no capítulo das relações afetivas provacionais. Alguém conhece aqui? Já passou por algumas? Não precisa responder. Tudo no início é fácil, né? A
Emmanuel diz no livro Pirissexo que os espíritos garantem que no início das relações existe aquele enamoramento. Tudo é encanto, né? Até a nossa amada, quando acorda de manhã com um cabelo de 3 metros, a gente acha bonito, né? A esposa, quando recém-casada, olha para o seu marido com aquela camisa do senhor incrível, quase aqui no tórax, com o dedo de fora, acha ele lindo, sensual. Mas o tempo passa. O tempo passa, a tolerância diminui, o companheirismo às vezes fica longe. Mas Emmanuel classifica essas relações como relações importantes do ponto de vista espiritual. São casamentos de prova, são relacionamentos de prova. A nossa alma gêmea se transforma numa alma algema. Mas são importantes. São resultado daquilo que fizemos ao longo da trajetória espiritual e encontramos os nossos companheiros do passado e por uma razão ou outra nós os desvirtuamos ou os desvirtuamos juntos com eles e voltamos numa prova ou quem sabe uma expiação de um encontro afetivo difícil e que na Terra raros são aqueles encontros de almas afins, profundamente afins, mas estamos na trajetória. Não terminou aí o capítulo pedagógico de Tassiano. Mas como Deus é bom, porque Deus é amor em essência, Ele nunca nos deixa desamparados. E coloca no nosso círculo, por mais difícil que sejam, relações afetivas construtivas, importantes. Isso aconteceu com Tassiano, porque Deus é bom. A única compensação que usufruía era o consolo que vivia da constante ternura da sua segunda filha, nascida Blandina em 243, como se fosse uma bênção que o céu lhe houvera reservado ao coração. Blandina era a representação dos laços de afeto como fator protetor de evolução na vida de Tassiano. Meus amigos, se vocês quiserem cultivar algo importante na vida, de verdade, cultivem afeto, cultivem relações afetivas. Nós levaremos da terra as relações que tivermos feito com a vida, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com o cachorrinho, com o transeunte, com o motorista de ônibus. São exatamente isso que nós levaremos na nossa sacolinha de viagem para o mundo espiritual. Todo o resto é secundário. Todo o resto é secundário. O Luiz Antônio comentou, o Anderson comentou, vejam essas figuras aqui, por exemplo, que ganham os grandes prêmios de loteria. De repente eles passam a ter milhões de amigos de plástico. Porque quando eles entram em falência, quando eles se adoecem, quando eles passam por dificuldades, todos esses amigos de ocasião desaparecem. Somente os laços afetivos que nos garantem uma sustentabilidade na vida, seja aqui, seja do outro lado, meus irmãos. Não existe maior tesouro do que os amigos, do que os afetos, do que os amores. Porque na realidade os amores são a representação de Deus. Ainda no capítulo 4, sacrifício, Deus continuava dando a Tassiano oportunidade de redenção espiritual. E Tassiano já começava a se ensaiar na arte do amor. Olha o que diz essa parte desse capítulo. Ignorando deliberadamente o que ocorria fora dos muros domésticos, apesar de um filósofo, Basílio, e a filha, Lívia, ocultaram o coração sangrando de dor, porque eram cristãos e não queriam ferir a sensibilidade de Tassiano na espiritualidade deles, dividia a alma Tassiano entre a filhinha e os 2 amigos, considerando-se o mais feliz dos mortais. Sentindo-se reviver, parecia buscar no amor plenamente vivido
em espírito, abençoada fonte de energia e revigoramento. Tassiano começava a experimentar como recém-nascido um gostinho de amor pelo seu amigo Basílio e pela sua filha Lívia. Mas existe uma característica desse amor que é muito particular ao nosso amor, que está ali na primeira fase daquele texto em vermelho. Alguém saberia me dizer que característica é essa desse amor? Se nós quisermos entender o amor como uma trajetória de aprendizado, olha a primeira frase: ignorando deliberadamente o que ocorria fora dos muros domésticos. Era um amor muito egoísta. Era um amor reservado àquilo que acontecia dentro da sua casa. Fora da sua casa não importava. Quantas das vezes nós vemos isso? O que importa é meu filho estar bem, meus parentes, meus amigos. Se é o meu vizinho, que se lasque. Eu não tenho nada a ver com a vida dele. E não compreendemos o sentido de que todos somos um, no sentido de uma unidade espiritual. Se alguém cai, lá na África do Sul, vitimado por um vírus de ebola, eu caio também. Se alguém se levanta em uma região vitimada pela guerra, eu me levanto também. Estamos unidos a toda a criação. É que ainda não captamos isso. Mas isso é profunda verdade. Mas Tassiano pensava em ensaiar o amor, tanto quanto nós ensaiamos. O nosso amor é um amor muito tisnado pelo egoísmo. Mas é assim. É assim. No capítulo de expiação, a amiga dor insistia em visitar Tassiano para que aquele coração amolecesse. Olha o que Tassiano passou. E veja se vocês já não passaram por isso. Tassiano não sabia como esconder a preocupação e a tristeza que lhe amarfanhava o espírito. É que Blandina definhava sem motivo justificado, possuída de incompreensível melancolia, a menina por vezes passava horas e horas na cama de repouso a pensar e pensar. O que Tassiano não sabia é que quase 200 e poucos anos antes, Jesus tinha dado uma sentença, e que o evangelista Mateus anotou, que era a seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa mensagem encabeça o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Cristo Consolador. E inicia Kardec: todas as dores do mundo, todas as misérias, todas as decepções, mortes prematuras, todas as desolações encontram consolação na fé futura, na crença em Deus, na justiça divina. Encontram consolação na mensagem de Jesus. Mas Tassiano parecia que estava certo. No capítulo 5, expiação, quando vê Lívia sucumbir diante da brecha, sua amada Lívia, ele diz o seguinte: sempre à sombra desse Cristo atravessar minha estrada. Jovem ainda, quando descobri o amor de meu pai, foi para verificar a integral rendição ao profeta judeu. Ponho-me ao teu encalço. Olha que amor egoísta. Gasto as minhas melhores forças na reivindicação do teu carinho. Como a gente faz isso, né? Mas eu fiz isso para você. Eu trouxe comida para você naquele dia. Você poderia ter feito isso para mim, não é assim? Mas em te revendo, observo-te igualmente nas mãos invisíveis desse estranho Salvador, que não consigo compreender, ó deuses infernais que fizestes de mim. E aí eu pensei em um traço psicológico de Tassiano, que eu sei que muita gente tem medo das pessoas do Arautos: a vitimização e a revolta. Ó céus, por que os deuses fizeram isso comigo? Por que os espíritos permitiram isso comigo? Se eu abro e é só desgraça de sol vai queimar minha pele?
céu abre a chuva, desgraça de chuva. Meus irmãos, nos mergulhamos nesse espinheiro emocional. Inundamos as nossas células com essa revolta. Capítulo 6, solidão e reajuste. Tassiano já havia perdido família, fama, nome de família, dinheiro, posição social, filha doente, amada que desencarnou. Em determinado momento, diz Emmanuel, de tentativa a tentativa, em busca de trabalho decente, ocasiões surgiram em que invejou a sorte dos ferreiros e dos gladiadores humildes que podiam beijar os filhinhos cada noite, orgulhosos e felizes, dentro da simplicidade que lhes assinalava a bênção de viver. Tassiano invejava a sorte de um trabalhador como um gladiador, como um ferreiro. E aí eu pus a me refletir para mim, tá, meus irmãos? Por isso que eu escolhi Tassiano, que meus amigos escolheram a melhor parte. A história do livro, eu escolhi com quem eu me afinizava. Tassiano começava a aspirar pela glória do trabalho. Quantas pessoas, meus irmãos, passam a sua encarnação inteira na expectativa de uma aposentadoria precoce, dão um golpe no INSS para se aposentar mais cedo? Fazem um esforço enorme para nada fazer. E quando nada fazem, o que acontece? Adoecem, morrem precocemente, as relações se desestabilizam. Porque só existe um mecanismo para a nossa evolução material. Vocês sabem qual é? O trabalho. E só existe um mecanismo para a nossa evolução espiritual. Sabe qual é? Qual é? O trabalho. Tudo na natureza trabalha. Desde o átomo até o arcanjo. Trabalho sob a direção divina. Não existe vácuo no universo, não existe estagnação. Estagnação é sinal de morte. E somos convidados a cada instante ao trabalho. E quantas vezes na casa espírita o trabalho se apresenta à nossa frente, nós vamos dando saída pela esquerda. Meus irmãos, nós tínhamos que brigar para trabalhar para Jesus. Tinha que ser disputado, não digo a tapa, porque na casa espírita não dá, mas podia fazer fila. Mas a Senhora é grande e os trabalhadores são poucos. E Tassiano aspirava por um trabalho digno, porque já tinha vivido na ociosidade grande parte da sua vida. No capítulo 6, solidão e reajuste, dá uma cena da tarefa que Tassiano abraçou para ganhar seu dinheiro em rádio. Foi ser corredor de bigas nos círculos romanos. Nesse dia, diz Emmanuel, ao sinal de largar a biga, afrouxou as douradas rédeas e os cavalos fogosos dispararam. O candidato à vitória, porém, não se sentiu seguro como de outras vezes. Como se nesse momento Tassiano, inseguro, tem um vácuo, um colapso cerebral. Sua biga sai de prumo, sofre um acidente contra uma coluna, faz um trauma de face, um trauma nos olhos, um trauma na região frontal e fica cego, como o Anderson disse para vocês. Nesse momento em que ele fica cego, ele volta para casa, acompanhado de Quinto Celso, seu filho adotivo, por um amigo cristão, Enio Puntes. E olha o que Tassiano diz aos seus amigos. Como se devesse dar informação de si mesmo ao filho e ao amigo, exclamou em voz corredora: estou cego, mas os deuses concederam-me a linda graça de chorar. Meus irmãos, nesse momento, Tassiano ficou cego fisicamente, mas na realidade Tassiano já era cego espiritualmente.
Muitas das vezes o que acontece conosco do ponto de vista físico é só uma expressão materializada daquilo que somos espiritualmente. É uma lei de decência vibratória. Manifestamos aquilo que temos no nosso interior. A cegueira física de Tassiano é uma representação da sua cegueira espiritual. O que o nosso corpo tem dito para nós? É preciso escutá-lo. Porque ele fala. Temos que ter uma sabedoria para desenvolver essa escuta mais grosseira, proveniente de um mundo mais sutil que é a nossa alma. Quantas das vezes, num momento de raiva e de cólera, semanas depois desenvolvemos uma amidalite ou uma faringite, ficamos intoxicados por aquelas vibrações de raiva, ou então temos uma crise de fígado decorrente de um momento de revolta também. Existe uma psicossomática espiritual. E finalmente, no capítulo 7, fim de luta, vamos presenciar os momentos finais de Tassiano aos 44 anos. Nesse momento, Tassiano está presenciando seu filho, quinto Celso, amarrado num poste a ser queimado. Ele cego, amparado por um amigo cristão. Vamos ver o que Emmanuel diz. De olhos confiantes, o moço, quinto Celso, pediu a Erato que asse Tassiano até o poste onde ele se encontrasse. Enquanto 2 rios de lágrimas deslizavam pelas faces do filho de Tassiano, a este recomendou o jovem intrépido: coragem, meu pai, estaremos juntos. A morte não existe e Jesus reina para sempre. E numa passagem mais seguinte, após ligeira busca, Erato encontrou o poste em que Celso fora ligado para o sacrifício e cumpriu o que prometera, reaproximando pai e filho para o instante supremo. Porque até esse momento, Tassiano não havia se rendido. Ele ainda achava aquela atitude e comportamento de cristãos muito distantes daquela crença espiritual nos deuses que ele tinha. Meu filho, soluçava Tassiano feliz nesses instantes finais, quando percebeu que esse Cristo devia ser um ser especial para tornar aquelas criaturas moribundas, doentes, com pestes, esquálidas, desnutridas, entrando no círculo romano inflamada de alegria. Esse Cristo havia de ser realmente um ser superior. E diz Tassiano a seu filho: meu filho, soluçava Tassiano feliz, tateando o corpo de Celso, cujas mãos de carne já não mais poderiam acariciá-lo. Eu senti o poder do Cristo em mim. Agora também eu sou cristão. Esse é o nosso desafio. Temos Jesus no cérebro, nas palavras, decoramos textos do Evangelho, mas não sentimos Jesus. Diz Joana de Anjos: aquele que conheceu o Mestre jamais foi o mesmo. Mas conhecer alguém significa penetrar na intimidade psicológica e emocional desse alguém. Eu não consigo conhecer alguém pelo que ele me fala. Eu preciso convívio, eu preciso troca, eu preciso saber das sutilezas. Precisamos conhecer e sentir Jesus. Mas para isso é preciso abrirmos as comportas dos nossos sentimentos. E aí, eu me lembrei antes de terminar e de colocar uma colocação, me lembrei do Chico Xavier acerca de sentir Jesus e abrir o coração a sentir esse amigo incondicional das nossas vidas. Dizem que Chico Xavier chegava muito antecipadamente às reuniões da casa espírita onde ele frequentava, estava em Pedro Leopoldo. E Chico Xavier, que sentava à mesa da casa espírita, momentos antes da reunião começar,
com sua visão mediúnica transcendental, viu que o salão encontrava-se absolutamente lotado de espíritos necessitados, lotado de espíritos que vinham àquela casa receber a palavra do Evangelho, receber consolo. Em determinado momento, Chico olha para a entrada da casa espírita e vê que adentra na casa a figura de Emmanuel. A figura imponente do espírito Emmanuel, com sua postura romana, e aquelas entidades que ali estavam naquele alvoroço de sofrimento, de angústia, de dor, imediatamente sentaram-se nas cadeiras, calaram-se, ficaram quietas e viram a entrada do benfeitor espiritual. Diz Chico Xavier que alguns minutos depois ele vê a entrada da veneranda entidade do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Ele adentra pelo salão. E quando o Dr. Bezerra passa pelo salão, aqueles espíritos que lá estavam sentados saem todos em alvoroço em direção ao Dr. Bezerra e dizem: Dr. Bezerra, me ajude, ajude meu pai, ajude meu filho, ajude minha mãe. Nos socorra. Emmanuel, naquela representação, era a representação da disciplina, da ética, do cuidado, mas o Dr. Bezerra de Menezes era a representação do coração, do afeto, dessas duas asas. É impossível conhecermos Jesus sem que nós abramos a comporta do coração, do afeto, do amor. E eu gostaria de terminar com um tom mediano, um si bemol. Cadê a nossa musicista aqui? Não vai ser um tom maior, mas é a reflexão que eu fiz e eu gostaria de deixar com vocês, que é o seguinte: quanto de Tassiano ainda nos habita? Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Muita paz a todos vocês. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês. Gostaríamos só de pedir que vocês possam nos devolver aquela nossa avaliação para que a gente possa melhorar cada vez mais. Muito obrigado pela atenção. Muita paz a todos.